Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Estética Flix e ao nosso podcast, o DermaCast, que é o maior podcast de dermatologia e estética do Brasil. Aqui nós trazemos os melhores e maiores tratamentos estéticos atuais e soluções mais modernas para estética facial e corporal e também dicas de beleza diária para as mulheres alcançarem a sua melhor versão. Se você ainda não me conhece, meu nome é Joana Costa, sou speaker de bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica e preenchimento de ácido hialurônico há 11 anos. Sou médica, sou dermatologista e hoje o nosso tema do nosso podcast é como você vai aumentar o colágeno da sua pele e parecer mais jovem. É um tema realmente fantástico, um tema que as mulheres querem muito. Lembra só, se você ainda não é inscrito no canal, para você se inscrever e ativar as notificações para receber o próximo vídeo e também o YouTube entender que esse é um conteúdo importante e mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Então vamos logo lá falar sobre o tema que não quer calar, que é como aumentar o colágeno da sua pele naturalmente e assim parecer mais jovem. Eu estou aqui com a Raquel, né? E hoje, Raquel, nós vamos falar sobre esse tema, como a gente pode aumentar o colágeno natural da nossa pele com os procedimentos estéticos. Então, o que a gente tem hoje ao nosso dispor para poder aumentar o colágeno dos procedimentos estéticos? Raquel, quando você vê, assim, qual que você acha que é a queixa mais comum das mulheres hoje em dia? De 30, 40, 50 anos? Elas costumam reclamar bem da flacidez da pele, que tá sentindo que o rosto tá derretendo ou caindo. É o que a gente mais costuma ouvir dentro dos consultórios. E é muito engraçado porque elas falam assim, eu até 30 anos, até 20, meu rosto era bonitinho, depois de repente ele caiu. Mas não é de repente, né? Você não foi notando, mas ele caiu ao longo tipo de 2, 3 anos e a partir de 40, 50 anos, realmente 2, 3 anos faz bastante diferença. Então, a gente recebe todos os dias mulheres que se queixam dessa flacidez da pele, né? E muitas vezes elas já fizeram um procedimento em algum outro local, mais preenchimento, né? Que foi um caso de uma paciente que a gente recebeu ano passado. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho de uma paciente que a gente recebeu ano passado que tava com o rosto bem cheio, tipo um fofão, que ela fez uma técnica de preenchimento, a gente chama de firm lift, uma técnica de preenchimento de ácido hialurônico. Ela já tinha o rosto redondo, ficou bem fofão, ela queria melhorar a papada, ainda tava bem papuda, com bastante papo, né? E fez um botox também que acabou paralisando o sorriso, então a gente completou todo o arsenal ruim. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que normalmente a gente vê as pessoas chegando agora nessa época de harmonização facial com o rosto muito cheio, colocando 10, 15, 20 seringas. O que você vê na prática em relação a isso? Nós temos recebido muitas queixas, assim, e visto na prática, infelizmente, né? Essas moças tão bonitas que às vezes podem realçar a beleza natural, mas elas chegam aqui completamente diferente do que elas eram. Então, às vezes, quer tratar uma flacidez colocando mais coisa e acaba o rosto ficando mais pesado, mais denso, e essa paciente em específico, ainda bem que o ácido hialurônico a gente ainda tem como reverter, né? Mas o botox foi meio triste, assim, mas ela chegou com o rosto bem mais redondo. E aí acabava que você não sabe se a pessoa engordou ou que a mudança dela não foi positiva. Então realmente ficou um pouco mais do que poderia ter ficado sutil, de uma forma mais diferente, mas não ficou. Ficou bem mais cheio. Um dos procedimentos, que é um dos procedimentos queridinhos do momento, da mídia, né? Uma das tecnologias mais conceituadas é o Ultraformer 3, né? O Ultraformer 3, ele é um ultrassom microfocado, micro e macrofocado, na verdade, que ele vai agir lá na musculatura, ele eleva a temperatura de 60 até 100 graus e faz um efeito de lifting pelo calor. Nós temos várias ponteiras do Ultraformer e a gente tem que fazer como se fosse um sofá, da camada mais profunda para a camada mais superficial, né? Então a gente faz gordura, músculo, derme superficial, usa várias ponteiras. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre... A gente recebe muitas pacientes que fizeram Ultraformer e até muitas queixas na internet. Ah, doutora, eu tava com muita queixa de flacidez, mas eu fiz Ultraformer e não adiantou. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu vou complementar mesmo. Por que você acha que muitas pessoas hoje fazem Ultraformer e não adianta? Assim, o que a gente vê, né, além dessas questões do Ultraformer, que elas reclamam mesmo, às vezes não viu uma mudança significativa,
o que a gente como profissional daqui entende, né? O uso das ponteiras às vezes não foi feito ou mesclado da forma correta. Então, às vezes a paciente tem uma queixa, sei lá, ela quer zerar a gordura aqui, não zerar, mas ela quer diminuir aqui. E às vezes foram feitas só as ponteiras de flacidez, aquilo ele não vai resolver a vida dela, né? Então isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa, o profissional, o Ultraformer é um aparelho, né? É uma tecnologia para as pessoas mais leigas entenderem, é como se fosse um laser, mas é um ultrassom. É um equipamento que ele é operador dependente, né? Então, assim, ele não funciona sozinho, ele depende diretamente do resultado da pessoa, da qualificação da pessoa que estiver operando ele. Eu posso fazer uma ponteira só e aí agir na derme, então não vou conseguir fazer aquele efeito de bichectomia, não vou conseguir fazer tanto tratamento da flacidez mesmo facial, né, daquele efeito de bulldog, então de fazer de lift, não vou conseguir melhorar tanto as rugas finas da face porque eu usei uma ponteira só. E realmente, como ele é uma tecnologia mais cara, e gente, o dólar, né, tá aí 5, 6, então assim, para comprar cada ponteira fica realmente às vezes inviável pro médico, pra clínica, ou para o lugar, dependendo do custo, né? Mas o ideal do Ultraformer é que você faça realmente as ponteiras que são necessárias para a pessoa e você tem que customizar o tratamento de acordo com a necessidade da pessoa, como a Raquel bem explicou. Então, por exemplo, se eu quero afinar o osso, se eu tenho bichectomia, para efeito de bichectomia, ou se eu tenho a papada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a ponteira 6, começar pela gordura, depois ir para 4,5 da musculatura, depois ir para 3 da derme, depois ir para 2, que ainda dá um efeito de glow. Então, são 4. Se eu fizer uma só, não vai adiantar nada. A outra queixa mais comum do mundo de todos, que a gente vai falar e a papada, doutora? Né? Como é que faz para reduzir a papada? A papada tem solução? A gente chega e fala, papada é só plástica, só lipo de papada? Não, muito pelo contrário, até porque lipo de papada a gente já sabe que hoje não tem tão bom resultado, né? Principalmente que você vai precisar fazer um mini lift, e aí é uma cirurgia muito agressiva, a não ser que você tenha realmente muita indicação, não é indicado. Mas a papada, muitas vezes a gente tem gordura e flacidez. Então, é importante você fazer o uso de várias ponteiras. Então, você vai ter que usar ponteira 6, a 4,5, a 3 e ainda a 1,5 para dar uma colada aqui. Então, é muito operador dependente, é muito importante que você verifique o local correto que você faz, porque você vai precisar de um número de disparo certo e um número de ponteira certo para ter o resultado que você deseja, né? E a outra parte mais importante ainda é que o Ultraformer necessita muito, como ele trata a flacidez muscular, que você tenha alguma coisa que trata a flacidez da pele, que no caso são os bioestimuladores. Os bioestimuladores mais comuns que a gente tem hoje no mercado é o Sculptra Radiesse e o Elancê, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho só do efeito, né, dos bioestimuladores junto com o Ultraformer. Assim, são excelentes. E uma coisa que a gente vê nessa associação é que muitas das pacientes, eu já vi elas chegarem no consultório e falarem assim, faz bastante disparo do Ultraformer, porque eu quero ficar bem linda, assim, como se fosse, sabe, um passe de mágica. E a gente entende aqui que é uma associação. Quando a gente associa o Ultraformer como, por exemplo, um bioestimulador que é o Radiesse, o resultado é bem melhor. E além da gente estar ali promovendo colágeno com o Ultraformer, a gente vem com a sementinha de colágeno do Radiesse. E assim, essa mulher vai ter um resultado incrível, sem ela precisar fazer os 1000 disparos, que às vezes na cabeça das pacientes é o que vai ajudar ela. Então assim, é excelente. O Radiesse é um que eu adoro. Adoro fazer também. Adoro fazer, principalmente. Assim, acho incrível o efeito. E só dele já dá, assim, né? Já dá pra gente, assim, em específico no local, essa resposta de colágeno é incrível, assim, porque mesmo tomando, a gente sente falta daquilo na pele no dia a dia, sabe? A gente já começa a ver ali alguns lugares que ficam realmente, você fala, aqui tá caindo. Então, os bioestimuladores nessa hora são, assim, fantásticos. O Sculptra é outro que eu amo também, o Eleva, a gente tem também uma procura bem alta por ele, né, que são os ácidos poliláticos e são maravilhosos também. Para celulite, né, doutora, a gente não tem, nossa, é incrível. Celulite, bumbum, né, também tem um resultado excelente. A gente vai hoje, agora, falar, a Raquel já percebeu na prática, mas a gente vai falar uma diferença muito comum que os pacientes perguntam, né. Então, doutora, na verdade, qual que é a diferença entre o Sculptra e o Radiesse? O Sculptra, hoje a gente também tem o Eleva, né, que é um outro laboratório, mas é a mesma substância, o ácido polielático. Então, qual que é a diferença entre o Sculptra e o Radiesse? O Radiesse, ele tem um gel, que é um gel de carboximetilcelulose,
que é o mesmo gel que está presente no Elancê, que já dá um efeito de correção imediata, que a gente fala que é um efeito de preenchimento imediato. Então, a gente já consegue ver, né, aquele efeito de lift na hora, aquela definição melhor do contorno facial. É muito usado também para rinomodelação. A gente já consegue ver um resultado do pescoço, do colo também, porque ele pode ser usado. Mas ele já tem um efeito de correção imediata, então a gente já consegue ver na hora. O Sculptra não. O estímulo de colágeno realmente, ele começa com 15 dias, mas o melhor estímulo de colágeno é com 3 a 4 meses da aplicação. Então, é um resultado mais demorado. É o mesmo resultado no final? No final, é o mesmo resultado, mas ele demora, né, em torno de 3 a 4 meses para formar o colágeno e para a gente realmente ver o que é o melhor resultado, né? A diferença, então, entre o Elancê e o Radiesse. O Elancê e o Radiesse, eles têm ambos esse gel de carboximetilcelulose, que vai dar esse efeito de correção imediata. A tristeza maior é que o Elancê é uma ampola um pouco menor, então a gente consegue aproveitar um pouco menos. A substância também é um pouco diferente, mas são duas substâncias excelentes, biodegradáveis pelo organismo, não tem risco de fazer mal e que estimulam o colágeno, né? Isso é uma maneira de quê? De você estimular o colágeno pela sua própria pele, né? Além de você tomar o colágeno, você estimular o colágeno pela própria pele. Por quê? Porque a queda do colágeno, a diminuição do colágeno é responsável pela pitose, pela queda da pele, né? Pela flacidez, que a gente vê aqui nessa região inferior, né? E até a gente faz muito, qual que é o teste da flacidez, que é esse, né? O pitch test a gente fala que, puxa, aqui é bem mais fácil do que essa região superior. Então, mulher normalmente vai sentir isso e sente isso a partir dos 25 anos, né? Qual a idade, então, pra gente começar a fazer bioestimulador de colágeno, Ultraform? Assim, a partir de 6 meses, de 25 anos, é porque, gente, assim, quando eu me lembro de ter o rosto mais cheio com colágeno, faz 6 meses de vida, né? Mas, assim, com 25 anos, acho que foi, 25 não, com 27 anos foi a minha primeira aplicação, e eu acho que quanto mais jovem a gente tem essa consciência de já estar plantando essas sementinhas, o mais rápido possível, assim, a partir dessa idade é uma boa. Como a senhora falou, né, a partir de 25 anos é uma coisa bem legal. E ele dá aquele efeito de melhora generalizada, né? Então, assim, dá um efeito de lift. Ele não vai ruguinha por ruguinha como o ácido hialurônico. Então, primeiro a gente dá essa levantada, né? Essa sustentada de forma geral. E aí depois a gente vai nas ruguinhas que ficarem, né? Que ficarem necessárias para justamente evitar aquele efeito que a gente falou da paciente que a gente viu com o rosto cheio demais. Porque ela aplicou bioestimulador de colágeno, preenchimento de ácido hialurônico, muitas ampolas, tudo de uma vez só. E aí acaba ficando com o rosto muito cheio, que não é o que a gente quer, né? Que não é o que a gente deseja. E aí, pra tirar, essa é pior do que pra colocar. Sim. Né? E eu percebi, assim, que parece que melhorou todos os outros procedimentos também. Eu gostei muito dessa marcação, ficou mais proeminente, mas, assim, parece que até os outros ficaram melhores, assim, preenchidos. Isso é a principal coisa. Por que a gente sempre faz sustentação? Porque é isso, ela vai melhorar o resultado dos outros procedimentos, ela vai deixar o outro procedimento mais bonito, porque vai realçar o efeito de lifting, vai durar mais tempo. Então, fica mais bonito e dura mais tempo. Então, é sempre o ideal a gente realmente usar métodos que estimulem a sua própria produção de colágeno interno, porque, na verdade, vai ser o único método que vai tratar na causa mesmo do envelhecimento, né? Os outros, como o ácido hialurônico, ele vai tratar, não, ele vai disfarçar, né? Vai fazer como se fosse uma maquiagem. Mas esse não, esse realmente vai tratar na causa, porque vai fazer a sustentação e vai fazer o estímulo de colágeno. Tem alguns estudos até que mostram que com uma aplicação você rejuvenesce a sua pele da derme em relação de 5 a 10 anos. Então é muito interessante isso. É maravilhoso, né? E eu queria te perguntar, o Ultraform, pelo que você tem visto, né, ele deixa casca nos pacientes feia como CO2? Não deixa. Eu sou uma fã do CO2 também, mas Ultraform não. No máximo, assim, a gente percebe uma vermelhidão assim, mas que some ali com 4 horas, fica bem tranquilo. O que elas relatam sentir no pós é mais uma dor, assim, como um ácido lático. A gente fala, tipo, quando você vai pra academia e depois sente o músculo ali dolorido. Fica dolorido, né? Isso, mas isso em questão de 2 dias, assim, passa. Pode não passar, tá? Tem paciente que fica sentindo uns 2 meses, 3 meses. Dor é um negócio que então, esse dolorido, essa dormência, esse incômodo, ele pode ficar por mais tempo mesmo, principalmente por causa do Ultraform. Mas a gente sente mesmo esse dolorido. Então, o pós basicamente é esse, né? Sim.
Diferente ou igual ao pós do fio? Bem diferente do pós do fio. Então agora a gente vai falar um pouquinho, né, que é o outro método de estímulo de colágeno. Aqui o nosso protocolo do Ultraformer com os bioestimuladores é um protocolo bem específico e especial da Skin Derma, que se chama Derma Ultra. Um protocolo maravilhoso que você consegue tratar a área dos olhos, tratar essa flacidez, fazer um efeito de bichectomia, definir melhor seu contorno, melhorar a olheira, o bigode chinês e também tirar a papada. Então faz tudo. Esse é o protocolo Derma Ultra. O outro protocolo que a gente tem de estímulo de colágeno é o Derma Thread, que é os fios de PDO, que a gente fora do Brasil chama de thread, né? E as pessoas chamam muito de thread, mas os fios de PDO, eles têm um pós muito diferente. A diferença básica entre o fio de PDO e o Ultraformer com bioestimulador quando eu quero um efeito de lift assim imediato, naquele momento, o ideal é usar melhor o fio, porque ele vai fazer essa tração mecânica e o estímulo de colágeno a longo prazo. E o Ultraformer também vai fazer esse estímulo de colágeno, mas é mais lento porque é pelo calor, né? Pela temperatura, pela criação dos pontos de coagulação. Então o Ultraformer faz pelo calor e o fio vai fazer pela tração mecânica mesmo, pela sustentação mecânica mesmo. Do fio, eu queria que você, Raquel, falasse um pouquinho pra gente do pós. Primeiro vamos falar da parte ruim. Qual que é a parte ruim do pós? O pós, assim, é uma parte que as pacientes costumam reclamar bastante porque elas sentem que não pode dormir de lado mais, porque incomoda. Como o fio ele vai ter aquelas espículas, né, que vai grudar na pele para promover essa sustentação, elas reclamam muito, assim, tá dolorido, não consigo dormir de lado. É o que a gente mais ouve, assim. Mas também depois de uma semana elas param de reclamar porque elas já viram o resultado, então elas já estão super felizes e aí elas ficam, né, agora eu quero mais outra coisa. Então, assim, a gente vê muito isso aqui, muito mesmo. Mas fora isso, assim, tudo tranquilo, nada que um remedinho não resolva, né? Dói menos do que uma decepção amorosa, pode ter certeza. O cuidado principal, assim, do fio que a gente precisa falar para as pessoas que têm vontade de fazer fio é que realmente o ideal é a gente colocar um curativo, né? Para realmente segurar o fio por pelo menos 4 até 5 dias. Então, realmente, a paciente pode fazer suas atividades normais, é um curativo cor da pele, mas vai precisar ficar com aquele curativo até para ela lembrar que ela não pode fazer tudo, né? Então, é o principal cuidado que a gente precisa ter. E o melhor de tudo como a Raquel falou, é um procedimento que você faz e você tira, né, o fio e já vê que tá tudo esticado. Então, é uma maravilha. Normalmente, as pacientes começam a fazer numa área e aí já querem fazer em tudo. Ou então, a maioria das minhas pacientes tudo doida quer fazer em tudo logo de uma vez, né? 30, 40 fios. Doutora, número de fios tem problema? Não, gente, porque ele é completamente absorvido. O fio de PDO é absorvido pelo organismo, ele é completamente absorvido pelo organismo. Então, não tem risco de grandes reações, nem de nenhum problema de reação, de rejeição. E ele estimula o colágeno a longo prazo. Então, ele só vai devolver o colágeno que você perdeu mesmo com o tempo. Existem 2 tipos principais de fio, né? O de tração, que é o espiculado, e o liso, que é para a ruguinha das olheiras e a bolsa, a ruguinha do código de barra, para papada também, para aquelas linhas finas do sorriso, para aquela ruga da glabela que não melhorou com o botox, né, que não melhorou com a toxina. Então, a gente tem esses 2 tipos de fio de PDO e ele tem um resultado muito imediato. Então, se você é uma pessoa que gosta de coisas mais imediatas, o ideal seria o fio de PDO. Mas também tem que fazer a avaliação correta do seu diagnóstico, do seu rosto, porque tem pacientes que não respondem tão bem ao PDO. O PDO foi realmente uma revolução, principalmente na pandemia, com o famoso Fox Eyes, né? Para dar o arqueamento lateral do olho. Às vezes, não necessariamente a gente precisa dar o arqueamento, muitas vezes a gente já consegue dar uma levantadinha da pálpebra, que dá uma abertura no olhar e uma melhora dessa flacidez da pele. Mas ele tem um resultado muito bom e tem um tempo de duração muito bom. Muitas pessoas confundem, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quanto tempo dura, né, o fio de PDO? Fio de PDO dura até 2 anos. Agora, é pra gente esperar cair tudo de novo pra fazer? Não, né? O ideal é que você faça esses procedimentos de colágeno regularmente, a cada ano, né? Pra fazer essa sustentação, né? Pra fazer esse estímulo de colágeno na derme profunda, realmente fazer a sustentação, mas que você faça cada vez com menos produto e obtenha cada vez mais melhor resultado.
Então é por isso que à medida que a gente vai fazendo esses procedimentos que estimulam o colágeno, a gente vai ficando mais bonita, a pele vai ficando melhor, né? E vai passando a idade, a gente vai ficando melhor. É muito comum isso, tem uma paciente que estava junto com a irmã dela veio junto e disse pra mim, ela tem 50 anos e tá muito bem, tá linda. E aí a irmã dela disse, você já viu a foto dela com 20 anos? Eu falei, eu não, nunca vi. Pois eu vou te mostrar, eu vou trazer pra você ver que hoje ela tá muito mais bonita do que ela tava com 20. Mas por quê? Porque à medida que a gente vai fazendo os tratamentos de estímulo de colágeno, que são esses que a gente falou, o fio de PDO, ultraformes, bioestimuladores, vai estimulando a sua própria produção. Então vai melhorar a sustentação, vai melhorar a pele, a textura da pele, o viço, né, as linhas finas, sem você fazer absolutamente nada. Você fazendo, como a Raquel disse, é melhor ainda. Você fazendo o seu skincare, né? Ainda é melhor. Mas hoje os tratamentos de colágeno são os tratamentos de escolha no mundo todo. São os tratamentos que mais deixam um embelezamento natural. Então é por isso que a gente sempre indica. E são tratamentos muito tranquilos no pós, né? A gente não vê nenhuma contraindicação. Queria pedir para a Raquel falar um pouquinho mais, só para a gente finalizar, sobre esses tratamentos no corpo. Para que ela vê essa procura? Para que a gente faz mais? Sim, aqui a gente tem uma procura até bem grande assim do corpo. Nossas pacientes, elas são todas lindas, a maioria delas malham, você vê que elas se cuidam bastante. Só que assim, às vezes elas vêm com uma preocupação da celulite, né? Que é a nossa maior inimiga, assim, né? E no corpo, quando a gente quer tratar esse fator em si, que é uma coisa mais específica, só o bioestimulador para dar jeito. Porque às vezes a gente fica ali malhando, faz a massagem, faz não sei o que e nada e resolve. Gente, é bioestimulador de colágeno para essa célula ir embora assim o mais rápido possível. E no corpo a gente vê ótimos resultados, né? Assim, temos clientes que ficaram fantásticas, assim. E se sentem até melhor, assim, se sentem mais à vontade para colocar um biquíni, para ir pra praia, para fazer qualquer coisa que seja, até vestir calça, né? Às vezes ficava incomodada. Que muitas vezes ficavam com vergonha, né? Isso, um vestido, qualquer coisa que seja, às vezes quer colocar uma calça mais colada e não gostava. A gente tem a questão da bananinha, né? Que é a principal, assim, né? Que é essa gordurinha que a gente tem aqui que acumula no culote. E, elas falam que se sentem melhor, assim, a gente associa bem, né, doutora, o bioestimulador com o Ultraform e tem ótimo resultado, assim, nessa região. Que, inclusive, até quero saber por que essa gordura vai pra ali, né, que coisa mais chata. É onde a mulher, né, acumula gordura. É diferente de onde o homem acumula gordura. O homem acumula gordura abdominal. Então a gente fala, o homem que bebe cerveja é aquela pancinha, né, a barriga de cerveja. A mulher não acumula gordura na barriga, a mulher acumula nessa região, que é o quadril, né, a quadril e a região infraglútea, embaixo do glúteo, que é a bananinha. Então, realmente é um lugar que é uma queixa bem importante. Sim. Então, para melhorar o glúteo, levantar o bumbum, né, que é o nosso derma bumbum up, para tratar a celulite, para tratar aquela flacidez na parte interna da coxa, para tratar a flacidez do bracinho, né, do tchauzinho, aquele tchauzinho, para tratar também a barriga, né, flácida, que ficou flácida após a gestação, também pós-lipoaspiração, pós-abdominoplastia. O umbigo triste também é uma queixa bem comum que a gente tem. Então, todas essas indicações a gente trata com bioestimulador. Então, bioestimulador, se a gente pudesse desejar uma banheira, seria uma banheira de estimuladores de colágeno, tá? Então, a gente queria agradecer, né, a vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de curtir e compartilhar com alguma amiga sua que tem essa queixa de bulldog, de flacidez na face, né? De que a face tá derretendo, que tá caindo, ou que tem queixa de celulite. Não deixa de compartilhar com ela. E não esquece de ativar as notificações para você receber o nosso próximo vídeo. Então, até mais!